Olá, seja bem-vindo ao meu novo vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o processo de educar com respeito. E por que é tão importante a gente educar a criança de uma forma respeitosa? Porque hoje, muito mais do que antigamente, nós temos muitas pesquisas relacionando também esse campo de neurociências e nós entendemos que o desenvolvimento infantil, ele se dá muito pela questão de interação social e também a participação da criança ativamente nesse processo. Então, o educar respeitosamente, ele traz a criança para dentro desse cerne como um ser ativo, dentro da sua família, do seu elo familiar, dentro da educação na escola e traz ela junto para todas essas interações, traz ela para as responsabilidades e dessa forma ela trabalhando ativamente nesse processo de troca e de relacionamento dentro do âmbito familiar e escolar, ela se sente capaz e assim ela vai desenvolvendo ainda mais habilidades, amadurecendo também todo o seu processo de desenvolvimento e aprendendo também a ter respeito com os demais. E essa educação respeitosa, ela se baseia em 5 princípios que eu gosto de denominar também como segredos para vocês, que vocês possam sempre ter em mente esses 5 pilares para que vocês consigam construir esse passo a passo da educação respeitosa dentro de casa e dentro do âmbito escolar também, tá bom? Então agora eu vou falar um por um para vocês. O primeiro segredinho, gente, ele está relacionado a nós aceitarmos a nossa vulnerabilidade. E isso por vezes parece até um pouco difícil, né? Porque a gente sempre tenta buscar a perfeição, sempre tenta fazer tudo com todo o amor do mundo e não há nada de errado nisso. É muito importante que a gente se dedique como pai, como mãe, como um educador. Mas por vezes a gente vai muito em busca de uma perfeição que acaba não existindo, que são ideias que a gente acaba construindo dentro da nossa mente. Então, o mais importante é aceitar que sim, que nós não viemos com manual de instruções. A gente acaba aprendendo a ser pai, a ser mãe, dentro de todo esse processo de amadurecimento. Afinal, a gente também aprende. Então, no momento que nós, como seres humanos, como adultos, nós aceitamos que sim, nós podemos errar e que os erros também são formas de aprendizado, afinal, se a gente não erra, a gente também não tem essa ciência de que a gente acertou, não é mesmo? No momento que a gente pratica isso diariamente em casa, a criança ela acaba tendo 2 percepções. Uma delas é que sim, que ela também pode errar nesse processo, que isso vai acontecer e que vai acontecer inúmeras vezes, então ela vai trabalhar uma autoaceitação e isso vai poder dar a ela tudo que ela precisa de confiança e adquirir de conhecimento, de segurança para que ela consiga explorar o ambiente, explorar as situações e se sentir tranquila com isso. E o segundo ponto é que as crianças acabam entendendo que nós não somos super-heróis, nós não temos super capacidades. Nós podemos ter algumas habilidades mais desenvolvidas do que outras, mas aceitar as nossas dificuldades só faz com que ela assimile melhor todas essas rotinas e as dificuldades do dia a dia e aprenda a encará-las de uma forma muito mais tranquila, mais leve e mais espontânea. Então, aceitar a vulnerabilidade é um dos pilares primordiais para esse processo do educar com respeito. O segundo pilar que eu sempre gosto de comentar também é a respeito do conhecimento. Afinal, a gente não nasce sabendo, como eu falei anteriormente. A gente precisa, antes de mais nada, nos conhecer. Então, conheça-te a ti mesmo. Conheça a sua fraqueza, conheça o que você gosta de fazer, o que você não gosta, que tipos de atitudes ou de comportamentos que acabam te dando um pouquinho mais de irritação, o que te causa mais diversão, sobre o que você gosta de ler. Todos esses detalhes são muito importantes porque no momento que a gente sabe se reconhecer, então, bom, eu estou entendendo que eu estou dentro de uma situação que eu não me sinto confortável. Você consegue identificar essa situação previamente e assim consegue fazer todo um planejamento ao redor de forma que você torne esse processo do educar mais tranquilo para você também, como um pai, como uma mãe. E o outro processo muito importante dentro do conhecimento é conhecer todas as fases do desenvolvimento. E isso é fundamental para que a gente possa ter a noção do que a gente pode esperar dentro de cada faixa etária. Então elimina também toda essa questão de preocupação em excesso ou por vezes da busca pela perfeição ou mesmo da comparação da criança com os demais.
E principalmente, pessoal, conheça o seu filho, conheça a sua criança. Tire um tempo para estar com ela, tire um tempo para brincar, tire um tempo para conversar e tire um tempo também para observá-la. Observe o seu comportamento. O que ela gosta de brincar, o que ela gosta de comer, de que forma que ela come, de que forma que ela pega o talherzinho, como que ela gosta de brincar, por exemplo, com brinquedinhos manuais. Ela tem todas essas habilidades motoras, por exemplo. Quando ela está exposta diante de alguma situação de dificuldade, qual que é a reação dela? Ela tenta evitar aquela situação ou ela fica mais irritada, mais arredia? Todos esses detalhes são extremamente importantes para que você possa programar um processo de educar, conhecendo também as habilidades do seu filho, então sabendo no que ele gosta de fazer, o que ele executa bem e o que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, como uma forma de tentar elaborar esses dois processos simultaneamente. Assim vai tornar esse processo de educar com respeito muito mais fácil. A criança ela vai ser estimulada conforme o que ela consegue e dentro do que ela não consegue, você consegue propor algo que ela consiga executar, que você também consiga trabalhar junto com ela. Todos esses trabalhos feitos em família, eles geram muito mais vínculo e isso também acaba trazendo para a criança mais segurança. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, ele se menciona a respeito da afetividade. E se você ainda não viu o vídeo sobre memórias afetivas, eu sugiro que você vá lá no meu canal desde o início e assista o vídeo dessa live, porque foi muito bacana. Eu mencionei muito mais detalhes a respeito da afetividade, mas o afeto, gente, é o que nutre toda a nossa base do desenvolvimento. Nós somos seres afetuosos que buscamos sempre nos relacionar com o próximo, nós buscamos essa interação social, a gente busca o amor, a gente busca o carinho e todos esses sentimentos se são providos de situações e de momentos positivos, baseados no amor, na alegria, no carinho, eles são recordados e assimilados neurologicamente de uma forma muito mais intensa do que se não fossem dessa maneira. Então o afeto ela é a base de tudo, de todo o desenvolvimento infantil. Eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer super declarações de amor todos os dias, mas que você possa estar presente. No momento que você esteja, por exemplo, dando banho no seu filho, esteja ali brincando junto com ele. Aproveite essa brincadeira. Aproveite o momento de dormir para estar junto, para ler uma história infantil, por exemplo. São formas que a gente tem, por vezes, de demonstrar todo esse carinho e todo esse afeto. Trocar mensagens, então, por exemplo, mensagens de áudio, com mensagens de voz ou mensagens de texto, escrever bilhetinhos ou cartinhas para deixar dentro da caixinha de memórias, são formas que a gente tem de demonstrar afeto e no dia a dia isso é extremamente importante, porque assim a criança ela se sente fazendo parte desse elo familiar. Isso vai trazer para ela muito mais conforto e segurança também, tá bom? O quarto, pessoal, o quarto pilar é a paciência. E dentro da paciência, a gente precisa aprender a ter paciência com a gente mesmo. Então não exija de você, por vezes, aquilo que você não consegue cumprir, tá bom? Se você programou todo um dia e não conseguiu cumprir nada do planejado, tá tudo bem. E se você, porventura, perder a paciência, que você consiga recuar, que você consiga dar um passo para trás, respirar fundo, se conectar com o seu pensamento e assim acionar o que você conhece de você mesmo. Então faça-se algumas perguntas, como por exemplo, por que eu perdi a paciência nesse momento? O que aconteceu dentro desse momento que acabou me causando mais irritação, que eu fiquei um pouquinho mais irritada, mais estressada? E de que forma que eu posso lidar com toda essa situação e com todo esse sentimento? Veja bem, no momento que a gente perde a paciência, a gente acaba reagindo por vezes de uma forma muito mais desproporcional. A gente pode tomar algumas atitudes irracionais, então a gente pode acabar gritando, se estressando, falando coisas que por vezes são meramente respostas automáticas e neurológicas. E não quer dizer que especificamente a gente está querendo a fundo dizer aquilo. A gente está meramente tomando uma ação muito reativa e muito primitiva. Então, no momento que a gente perde a paciência, a gente precisa retomar a calma. Então, parar alguns minutinhos e dar um momento para você mesmo, para que você possa refletir sobre a situação e, a partir do que aconteceu, elaborar melhor um processo de lidar com essa situação, vai tornar esse processo de educar com respeito muito mais fácil e tranquilo.
E que o mesmo possa ser feito com a criança também. Que a criança, no momento que está um pouco irritada, que você possa dar a ela o espaço que ela precisa para que ela pare, para que ela respire fundo, para que ela consiga retomar a calma e consiga refletir sobre tudo isso que aconteceu e sobre todo esse processo, para que ela consiga ter um entendimento a respeito da situação que acabou ocorrendo diante de todo esse estresse. Isso são pequenos hábitos, mas que no dia a dia, conforme a gente vai mantendo uma rotina de diálogo, de respirar fundo e de conversar sobre as situações, melhora ainda mais o entendimento da criança. E isso ajuda ela a desenvolver ainda mais empatia, ela consegue desenvolver um processo de autorregulação emocional, de forma que ela não reaja tão tempestivamente a todas as situações que por vezes não são como a gente espera. Ajuda inclusive a tolerar um pouco mais alguns processos que podem ocasionar frustrações na infância, tá bom? E o quinto, gente, é a consistência. De nada adianta a gente pensar em tudo isso se a gente não manter uma consistência. Nós somos seres que adquirimos rotinas e hábitos, e as crianças também são iguais. Então, se a gente não tem essa consistência de repetir todas essas cenas e levar a criança para dentro de uma rotina, por vezes ela não vai ter o entendimento adequado como ela deveria ter diante de uma situação. A consistência, ela é tudo da nossa vida, porque a gente precisa se programar e a gente precisa ter metas e ter objetivos. Então, se a gente cumpre de uma forma repetida, toda essa memória que vai sendo adquirida, ela vai sedimentando melhor neurologicamente. E isso vai ajudar a criança a ter um aprendizado muito mais bruto, muito mais intenso, tá bom? Eu não tô querendo dizer aqui que a gente não possa quebrar essas rotinas. Então, por exemplo, se teve algum momento em que a vovó quis fazer uma chamada para a criança para o WhatsApp e era um momento que a criança tinha que fazer a lição de casa, você pode deixar a criança conversar com a vovó, desde que vocês combinem. Olha, que outro momento que você pode fazer a lição de casa para você conversar com a vovó pela chamada de vídeo? São quebras da consistência, mas são combinados que vocês conseguem fazer para que essa rotina ela se mantenha de alguma forma também. E isso é fundamental para que a criança consiga se organizar. Uma organização interna e uma organização externa da casa permitem com que a criança consiga crescer de uma forma muito mais feliz e saudável. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje. Se vocês têm algum comentário, por favor, sugiro que vocês coloquem aqui embaixo do vídeo, tá bom? Se tiverem alguma outra sugestão ou alguma outra dúvida, eu tô aqui disponível para ajudar vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui nesse botão abaixo, ative o sininho para que você receba sempre as novidades e marque aqui também aquele amigo ou envie para algum amigo que você acha que seria importante ter acesso a essa informação de como educar com respeito. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!